Hoje, irmãos, quero te pegar para os irmãos, dentro daquilo que nós estamos fazendo. Todo mundo entrou aí nessa luta aí de jejum e oração, amém? Amém? Amém. Eu queria falar sobre o bom combate da fé. Paulo ele usa essa expressão em 1 Timóteo, e depois ele usa em 2 Timóteo, que ele mesmo combateu o bom combate da fé no fim da vida dele. Mas em 1 Timóteo ele usa mais de uma vez bom combate da fé. Eu gostaria de falar um pouquinho o que seria esse bom combate da fé. Orar e jejuar faz parte. Mas eu quero ver algumas coisas que ele fala nos textos, incluindo esse bom combate. Ele não é só, eu faço agora e acabou. Não. O bom combate é contínuo. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Os textos que eu quero ler aí com os irmãos são dois. Está em 1 Timóteo. Você pode abrir em 1 Timóteo, capítulo 1. Depois eu vou ler outros capítulos. Primeiro capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Timóteo. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este é o dever que te encarrego, ó filho de Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar. Vamos comentar sobre isso. Agora vai lá um pouquinho para frente, no capítulo 6, no versículo 6. Um pouquinho para frente. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao 13. Escrito assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Pura palavra. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns desta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez boa confissão. Bom combate. Bom combate. Aproveitando que ele falou bastante dessa assunto, depois sobre o dinheiro, o dinheiro, um pouquinho mais para baixo, se vocês forem ler lá no versículo 17 e 19, ele vai falar sobre os ricos, né? Timóteo exortar os ricos, né? Eles não sejam orgulhosos, nem depositar esperança nas riquezas, mas em Deus.
E eu gostaria de, por causa do que o mundo, ele sempre nos leva, de alguma forma, a desejar as riquezas deste mundo. Mas eu quero fazer aqui uma colocação, uma pergunta para os irmãos. Por exemplo, que sentimento você teve uma vez na sua vida, várias vezes, quando você conseguiu comprar alguma coisa que lhe era difícil? Lembra? Você queria comprar um carro, casa, alguma coisa. Era muito difícil você comprar, e você lutou, economizou, fez prestação, e você comprou. Lembra do sentimento que você teve? Foi um sentimento de vitória. Você ficou muito grato a Deus, se você já fosse crente nessa época. Você agradeceu a Deus com o coração grato, agradeceu, você se sentiu feliz, você falou, puxa vida, valeu a pena todo esse esforço. Vocês lembram? Foi muito parecido com isso? Agora eu quero que você imagine o seguinte, eu sei que não é situação nem de você, nem minha. Imagine agora o seguinte, que agora você tem condições de comprar o que você quiser, o que você desejar. Estou com vontade de comprar uma fazenda. Eu estou com vontade de. Eu gosto do mar, estou com vontade de comprar um barco, ou vou lá comprar um iate. Estou com vontade disso, compra. Você acha que isso mudaria algo em você? Qual seria se você fosse essa pessoa com essas condições financeiras? Você acha que algo mudaria em você? Você acha que algo transformaria você? Nós temos que pensar muitas vezes em algumas coisas. Não só nessa questão financeira, mas, por exemplo, você tem todas as condições de comprar o que você quiser. Como eu já vi gente que tinha condição de comprar o que quisesse, de repente aparece um câncer. E aí? Essa pessoa, como disse Paulo, depositou toda a sua confiança no dinheiro para resolver os problemas, só que agora ela não tem como resolver. E aí? Então nós temos que, nesse bom combate da fé, essas orientações que Paulo está dando aqui, elas têm muito a ver com a nossa vida cotidiana, diária. Porque nós somos pecadores, somos seres materiais, sim, e vivemos num mundo material, e precisamos das coisas materiais. Porém, acima de tudo, nós temos que lembrar que nós somos seres espirituais também. Que a nossa existência não vai se resumir aqui nesta vida, mas a nossa existência vai continuar depois desta vida, neste corpo. Nós vamos ter continuidade de existência. Onde? É aí que está o X. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu coração? E tudo nessa terra, tudo, absolutamente tudo, é passageiro. E nós devemos entender e viver conforme essa realidade. Tudo é passageiro. Até amizades, relacionamentos, as pessoas que a gente convive, pessoas que a gente ama um dia, mas não está mais aqui. Você não vai estar mais aqui.
você vai escolher. Então, enquanto nós estamos aqui nessa terra, temos que combater o bom combate da fé. Amém? Primeira coisa, vou falar um pouquinho do capítulo 6, depois eu volto para o capítulo 1. Eu vou falar de consciência um pouquinho mais profundo para comentar juntos. Aqui no capítulo 6, Paulo começa falando sobre este contentamento que nós precisamos ter. E para nós termos contentamento é combate. A nossa carne, os nossos desejos, tudo isso que ele está falando aqui é combate, é luta. Mas nós, em Cristo Jesus, nós precisamos estar contentes com aquilo que Deus tem proporcionado a nós. E quer saber? Ele fala aqui, tendo o que comer, o que vestir, lógico. Ele nem fala onde nos abrigarmos, isso é lógico, natural, que a gente fique contente. Que a gente saiba que Deus está cuidando. Ou seja, ele fala que nós temos, para combater o bom combate da fé, em primeiro lugar, temos que ter uma fé que agradeça. Um coração grato é muito importante para o cristão. Porque esse mundo é sempre mais e mais e mais. Voltando àquela figura da pergunta que eu fiz para os irmãos, né? Se você fosse uma pessoa que tivesse tanto dinheiro que você podia comprar tudo que você quisesse, aí você compra, por exemplo, eu tenho lá 2, 3 carros, vou comprar mais um, vou comprar agora um mais caro. Qual que é o mais caro? Ferrari, Porsche, Lamborghini. Graças a Deus ele não é mais caro, não. Graças a Deus ele não é mais caro, não. Ainda mais com mais de 10 anos. Eu vou lá, pensa se não é assim. Você comprou lá uma Ferrari. Ferrari não é produção em série. Nem Mercedes, não. Você fala, eu quero uma Ferrari. Você espera, encomenda, espera. Mas a Ferrari não sei. E é ruim de andar nessa rua, porque do lado, uma Ferrari. Não dá para ele sair daqui para cá. Não dá. Não dá. Mas tudo bem, você está comprou Ferrari. Você vê todos os nossa, a potência, né? Tem uma mulher que gosta de potência, e vai, anda, os controles, né? Como é que fala? O conforto. Passa um mês, 2 meses, 3 meses. Essa pessoa que comprou o Ferrari, 3 meses depois, você acha que ela está com o mesmo entusiasmo de dirigir a Ferrari naquele primeiro dia? Falta de contentamento. Eu acho que não vai 3 vezes. É uma pessoa que está acostumada a realizar todos os seus desejos e não é grata. Consequentemente, a tendência do pecador é se ficar descontente, mesmo com tudo aquilo que tem. Por isso que, para combater o pecado, quando nós agradecemos a Deus, lembrar, poxa, obrigado pelo seu dedo, obrigado pelo seu dedo, pelo latinho ali, obrigado, Senhor, pelo teto que o Senhor tem me dado para a casinha, pelos meus livros, pelas minhas coisinhas, obrigado. O coração grato, por isso que Paulo fala, temos que ser gratos, contentamento. E para ter esse contentamento, não se pode amar o dinheiro. E o dinheiro é
e ao mesmo tempo ele é símbolo de satisfação dos desejos. Ó, eu quero comer. Não é que nem a gente. Vem lá no sandalinho, velho. Eu gostaria de ter um porquinho. Todo mundo gostaria, mas eu posso, não posso. Então eu vou gastar o dinheiro onde eu posso gastar. Nada, isso, comida, levar. E gasta na prioridade. É só como Senhor, obrigado por manter. Nos manter. Aqui eu creio que todos nós aqui, graças a Deus, pelo menos nessa parte, eu estou falando, temos que orar para que se mantenha assim. Por exemplo, você está me contando aí, que fruta você gosta? Fruta. Isso, né? Veneno, você gosta mais? Manga. Aí você está na sua casa, não tem nenhuma manga lá, você tem vontade de chupar uma manga. Você vai lá e compra. Eu quero uma manga, eu quero um abacate, eu quero uma banana. Graças a Deus, eu acho que todo mundo aqui, pelo menos nessa parte, ninguém está passando essa dificuldade. É que nem algumas partes do Brasil, que nem isso tem. Muitas partes, elas até tem na cidade. Temos que ser gratos ou não? Temos que ser gratos. Temos que ser gratos. Mas o amor ao dinheiro começa a tirar essa gratidão da gente. Por causa do. A gente começa a ficar descontente. Por quê? O que realmente nos preenche é Deus. Não são os bens materiais. Os bens materiais passam a vontade. Por isso que o amor ao dinheiro é símbolo dos desejos carnais. Os desejos carnais, como está lá em Gálatas, lembra? As obras da carne. As obras da carne começam aonde? Aqui. Terminam aonde? Aqui. E não se estende. Agora, quando a gente é grato, busca Deus e tem o fruto do Espírito, amor, paz, unidade, começa onde? Ele vem para nós, promove algo, promove fé, promove a bênção espiritual, e com isso volta para ele em gratidão, em glorificação. Ou seja, o fruto do Espírito vem de lá, passa e volta para ele. As obras da carne começa aqui, acaba tudo. Não dura nem isso. Talvez não dura, como uma Ferrari, não dura nem 3 meses. O amor ao dinheiro tem esse simbolismo. Por certo, o pecador precisa lutar contra isso. E aí Paulo fala, então, o amor ao dinheiro, nessa cobiça se desviam da fé, se atormentam com muitas dores. Se atormentam. Mas aí ele fala, então, foge dessas coisas, você, Timóteo. Nós também. Então ele fala, segue a justiça. Ou seja, tudo que você fizer, seja justo. Faça corretamente. Faça de forma a agradar a Deus. O seu trabalho, em casa, andando na rua. Faça tudo que você faça de forma justa. Segue a justiça. A piedade é você ter piedade, é como se você fosse assim, você se compadece. Compadece de alguém que está precisando. Não, você não
segue a justiça, a verdade, a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir. Se ouvir, como eu sempre falo, sempre vou repetir para os irmãos, para os irmãos não esquecerem. Esse ouvir, quando a Bíblia fala ouvir, não é só escutar. Esse ouvir é escuta, pensa, aceita e pratica. Então a fé que vem pelo ouvir a palavra é pela prática. A gente só aumenta em fé pela prática. Por isso que orar, a Bíblia fala para orar, conversar com Deus. Jejuar é você fazer assim, né? Faz assim a carne com o espírito subir um pouquinho. Na verdade é isso. O amor, os principais mandamentos. Amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. E ao próximo, como a ti mesmo. Jesus não está falando para você amar mais o próximo do que a você, não. Jesus está tomando como certo que você se ama. Que você se ama. Então, que você se ama, ame o próximo. Respeite. Faça, tenha piedade. Nesse sentido. Só abrindo parênteses. Pessoal, a psicologia, por exemplo, ela fala que as pessoas que se suicidam é porque elas tinham baixa autoestima e não se gostavam de si mesmas. Só a psicologia no geral. Biblicamente falando, e aquele Augusto Cury, já ouviu falar? Augusto Cury. Eu tenho uma impressão dele, porque ele tem uma impressão bíblica dele, quando ele descobriu Jesus Cristo, ele descobriu algumas coisas. A pessoa que se suicida, na verdade, ela está querendo se livrar da dor que ela está sentindo, dor emocional, dos problemas. Ela quer se livrar e não consegue. Ela acha, por não crer em Deus, ela acha que ao morrer ela se livra da dor e acabou. Mas ela está pensando em quem? Mais em quem? Ela mesma. Ela não está pensando no parente, nas pessoas próximas que vão sofrer com isso. Além do que, a pessoa que se suicida é porque o diabo convenceu ela que ela vai se livrar da dor. Mal sabe ela que aí é que vai começar a dor. Estão vendo que amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus considerou certo a nossa amor. Normalmente a gente ama mais a gente do que o próximo. A gente tem que começar a fazer. É fácil? Amar o próximo é muito. Amar o filho, amar o marido, amar a esposa. É fácil amar quem nos ama, mas é o próximo. Ele faz mal às vezes, mas é difícil. Só que amar não significa que você vai ser o outro da pessoa. Esperando que está perdoado. O que ele fala, né? Eu estava com o pessoal vício, né? Uma coisa é você aceitar a sua, amar, ajudá-la a vencer. Outra coisa é confiar. Porque, por exemplo, uma pessoa que viveu lá tantos anos no vício, vai falar, não, agora por graça Jesus me salvou. A pessoa sai. Se ela demora 10 minutos, o que já vem na cabeça da pessoa? Sei lá. A confiança não é assim. A confiança demora. Então, mas amar, respeitar as coisas que devemos fazer. E mais que Paulo fala? Constância. Olha aí a constância. O bom combate da fé é constância. Nossa, hoje o dia foi difícil. Nossa, quanta luta. Eu tive que fazer isso, fazer aquilo, e orar, e aconteceu aquilo. Nossa, que problema disso, problema daquilo. Ai, que dia difícil.
constância na oração, constância, vamos estar falando. E outra coisa que eu acho que é difícil também, manso. Ser manso. Você conhece alguém que é manso? Fala, parece que está sendo calmo. Conhece alguém? Difícil, né? Mas nós sempre precisamos procurar ser mansos, guardados, às vezes a raiva, porque às vezes nós falamos coisas no calor da emoção que depois a gente se arrepende. Já aconteceu isso? Aconteceu todo mundo. A gente fala, puxa, se arrepende. Por isso que devemos buscar a mansidão. É um combate também. Todo dia. Mansidão. Meus irmãos, como é difícil ser manso em algumas situações. Mas é necessário. E aí, seguindo tudo isso, deixando ao dinheiro para lá, Paulo fala: tome posse da vida eterna. Como é que é tomar posse da vida eterna? Vou pegar aqui, por exemplo, se eu tomar posse daquela cadeira, vem aqui, cadeira, quase cadeira minha, não largo, levo para minha casa e vou deixando o meu lá e amar. Como é que é tomar posse da vida eterna? É assim? Vamos parar para pensar. Na realidade, a posse da vida eterna é justamente combate na fé. Fé em Cristo Jesus. Entrega da sua vida, do seu coração, de quem você é, para Cristo. E toda vez que você fizer uma coisa que está fazendo ali, você também está fazendo uma coisa errada, o Senhor me perdoa. Que a tua vida aqui na terra passe a ser em função de Cristo. Por exemplo, porque Claudinho juntou um dinheirinho lá. Ele gosta do seu dinheirinho dele, mas de repente ele comprou o carro novo. Se você quiser, comprou. Eu comprei esse carro aqui. Ele tem que comprar. Agradecer a Deus, porque foi Deus que deu as condições para ele. E usar ele em função, sempre, para agradar a Deus. Mas como assim? Ele vai trabalhar. Obrigado, Senhor. Tem gente que faz a mesma coisa, igualzinho, mas não está fazendo em função da vida eterna. Uma pessoa pode ir trabalhar com o seu carro e não está em função da vida eterna, e outra pode ir trabalhar com o seu carro e estar em função da vida eterna. Tudo é coração para Jesus. Isso é tomar posse. Fazer para Ele, para agradar a Ele. Você pode comer arroz e feijão, tomando posse da vida eterna ou não. Depende. Obrigado, Senhor, depende do Senhor. Quero estar aqui saudável, comendo bem, para fazer a tua vontade, fazer a tua obra, para te buscar, para fazer o meu irmão, para servir. Entendeu? Você pode fazer a mesmíssima coisa. Você pode estar fazendo para Jesus, tomando posse da vida eterna, ou fazendo para si mesmo. Tudo é questão do nosso coração. Tudo. Por isso que em Romanos 14, no versículo fala: tudo que não é por fé é pecado. É vegetariano. Romanos 14.
E isso é combater o bom combate da fé. A gente não se contradizer em nós mesmos. Porque não se contradizendo em nós mesmos, aí vai criar aquilo que Paulo fala lá no capítulo 1. Mantendo a fé e boa consciência. Boa consciência, tá? 1,19. 1 Timóteo 1,19. Boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Tem uma frase que eu gosto muito, diz o que uma coisa, já vou falar sobre consciência. Aquele que é infiel à sua própria consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Pastor, explica esse negócio de consciência. O bom combate da fé, então, ele envolve também manter a consciência de fé. Por quê? O diabo, ele quer nos desviar a ponto de tirar a nossa vida eterna. Então ele tenta influenciar a nossa mente. Por exemplo, eu, como cristão, há bastante tempo, já criei uma consciência de fé. O seguinte: já está em mim. Jamais vou pegar. Eu estou com raiva, a pessoa fez um negócio que eu não gostei, eu vou lá e vou bater na pessoa fisicamente. Isso é contra a minha própria consciência de fé, porque lá dentro já está entranhado, arraigado que isso é desagradável a Deus. Eu jamais vou fazer isso. Então a minha consciência diz: não posso fazer. Agora, o diabo às vezes coloca algumas coisas, ele tenta mudar a nossa própria mente de diversas formas, tá? Para que eu haja contra isso, minha própria consciência. E se eu tiver raiva, não tem problema nenhum, vai, bate, o outro bateu, fez isso, da novela fez isso, o do filme fez isso, e não aconteceu nada. Se eu agir baseado nessas influências, estou indo contra a minha consciência de fé. E depois, como é que eu vou ficar aqui mesmo? Você vai se arrepender e vai ficar pensando. Por acaso, já aconteceu com vocês? Somente depois que você aceitou Jesus, você lembra de uma maldade, um pecado que você fez? Depois que você aceitou Jesus, você se lembra desse pecado, você pede perdão, mas você não se conforma de ter feito esse pecado. Puxa, por que me deu aquilo que eu fazer? Tal coisa. Eu sabia que era errado, eu sabia que ia dar problema, e assim mesmo eu fiz. Você começa a se lembrar de algumas coisas que falam. E às vezes você se sente até mal, porque lá no passado você fez alguma coisa que não devia ter feito. Já aconteceu isso com vocês? Contra a consciência. Então o diabo às vezes tenta fazer com que a gente vá contra a própria consciência, contra a nossa própria fé. E o problema é, se você começar a fazer coisas contrárias à fé, acontece isso que ele falou aqui. Rejeita a boa consciência, naufraga na fé. Naufrágio na fé, o que é naufrágio?
E na legenda estava escrito assim: essa é a mãe fulana de tal, que já foi pastora numa igreja assim, 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 sabe? Como assim? Agora a mãe dava consulta através dos Espíritos malignos. E disse que foi pastora. A gente não se conforma com isso. Mas existe. E está aparecendo muita gente assim. Alguns anos atrás, quando ainda era jovem, quando me converti e tal, você não ouvia falar que alguém deixou. Alguém se desviava, assim. Saía da igreja e ficava, chamava de desviado. Hoje é desenviado. Outro não. Chamava de desviado, a pessoa ficava assim na igreja, ficava assim frequentando a igreja, mas não ia no espiritismo, não ia na parede, não sabia, não ia. Hoje, tem gente que sai da igreja para a igreja para aparecer. Imagina que pastor era essa. Aí você fala, nunca foi pastor. Mas dirige uma igreja. Fora aqueles que são agentes do diabo e entram na igreja para realmente trabalhar, uma pessoa saiu para depois servir o diabo. Naufragou. Porque ela não só deu ouvido, mas está propagando as mentiras. Está contradizendo Jesus Cristo, contradizendo a verdade, contradizendo a palavra de Deus. Está aprisionada e escolheu esse é o Deus. Consciência de fé é você escolher. Naufragar é você conscientemente escolher ir contra a sua própria fé. Então, meus irmãos, quando nós estamos aqui, vamos combater o bom combate da fé. Não é fácil. Principalmente quando a gente escolhe combater de verdade, orar mais, e a gente proposta nossa de orar mais, de jejuar mais, de buscar mais. O diabo está vendo. Ele vai querer nos impedir, atrapalhar. Se ele conseguir nos atrapalhar, ele já é lucro. Mas não, nós precisamos seguir em frente. Nós temos que insistir e combater o bom combate da fé, que Paulo, no fim da vida, ele falou: combati o bom combate. Para ele falar isso é porque a consciência dele estava viva. Realmente eu fiz o que deveria, que estava ao meu alcance fazer. O que estava ao meu alcance fazer para o Senhor? De buscar, de ter contato com Ele, de ter a comunhão com Ele. Você tem feito o que está ao teu alcance? Atitudes, ações que agradam a Deus. Você tem combatido, você tem se acomodado. Esse é o problema. Uma das, cada roda do contrário, sempre deu esse exemplo. Nossa vida é uma escada rolante do contrário. Tem que ir mais depressa com ela para subir. Se for na maior velocidade, não sai do lugar. Se você for para subir o espírito, de repente se acomodou. Desce na fé. Amém, irmãos? Quem está combatendo o bom combate? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o tempo que nós vivemos aqui, nós devemos aproveitar para agradar a Deus. E vamos ter muita luta para combater. O mundo, a carne, o diabo, na carne, os nossos próprios desejos pecaminosos, às vezes, doenças. O mundo sempre vai querer falar ao contrário da gente, vai querer nos pressionar para ficarmos quietos, para não pregarmos o Evangelho. E o diabo
sempre sobrando essas coisas através da carne, através do mundo, o diabo não batendo com a gente. Então temos que viver aqui e aproveitar esse tempo para agradar a Deus, tomando posse da vida eterna. Meus irmãos, clamemos ao Espírito Santo para que Ele faça a obra em nossos corações e que quem estiver perto da gente. Eu não sei, os irmãos, nos últimos tempos, lógico, estamos por dentro das nossas lutas, né? Das nossas lutas. Mas eu posso dizer que esses últimos 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio, olha, eu acho que eu tenho demorado mais, muito mais demorado, muito, buscar mais. Porque é interessante. Você depende de Deus? Você depende de Deus? Todo mundo sabe que depende de Deus. Também sempre soube que depende de Deus. Mas nesses últimos tempos aí eu estou vendo o quanto estamos dependentes de Deus. Eu, Dana, lutando a luta junto. Peso que vem sobre mim, pesado nela também. E ela lutando, o peso dela, peso espiritual. O casal, peso espiritual, sempre vai resvalar, vai resvalar. Então eu quero sugerir agora para os irmãos, nas suas orações, clame ao Espírito Santo para vir fazer a obra dele em vossas vidas, na vida da igreja, na vida dos irmãos, de forma a sentirmos, a vivermos, como Paulo diz, estarmos cada vez mais justos, piedosos, com fé, amor, constância, mansidão, cada vez mais diante de Deus. Eu queria convidar os irmãos, nós fazemos um clamor agora ao Espírito Santo. Quero sempre, irmãos, sempre me lembre, por favor, de terminarmos sempre o culto clamando ao Espírito Santo. Ninguém fazendo clamor nas quartas-feiras e você clamando nas suas orações ao Espírito Santo. Eu convido agora os irmãos, vamos de pé. Se você puder ajoelhar, ajoelhe-se. Se você não puder ajoelhar, pode ficar sentado, não tem problema. É importante que você faça assim. Agora, clame ao Espírito Santo para Ele vir sobre nós e fazer a obra dele, para avivar-nos a nós e a igreja também. Amém? Então, onde você estiver, se ajoelhe e clame ao Espírito Santo. Clame de coração. Ó Espírito Santo, nesse momento, estou clamando a Ti, estamos clamando a Ti. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre nós. Venha sobre nós com o Teu poder, com Tua graça, com misericórdia, com Teu amor. Faz a obra em nós. Faz a obra na Tua igreja. Aviva o nosso coração. Aviva a Tua obra, Senhor. Ó Espírito Santo, nós precisamos mais e mais de Ti. Ó Espírito Santo. E nós pedimos, faça a Tua obra. Ó Espírito Santo,
agradecemos, Jesus. Agradecemos por esta manhã, te agradecemos por essa oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui, buscando a tua face. Ó Espírito Santo, abençoe essas paredes, abençoe cada um dos teus filhos, para que seja o teu poder, seu poder seja impregnado aqui, para atrair as pessoas. Ó Espírito Santo, toma conta agora dos nossos corações, da nossa palavra, do nosso testemunho, que as pessoas vejam em nós, as nossas palavras, o nosso testemunho, algo diferente, e sejam atraídas. Ó Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor cuidou de nós, e com certeza vai continuar cuidando. Te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão